Vamos começar mais uma semana? Vamos olhar para o céu mais uma semana? Existe um momento curioso, em toda a transformação. Ela acontece depois que a gente decide mudar, mas também antes que o resultado apareça. É aquele momento em que tudo parece confuso, é aquele momento que a gente está no meio da transformação. É o processo. Eu sempre falo aqui do momento em que a gente está fechando uma porta. A gente já começou a fazer o movimento de fechar, mas ela ainda não está lá 100% fechada no batente, ela está no caminho, ou de abrir, enfim. Essa semana é exatamente esse meio de caminho. Tudo parece lento, parece até que não tem nada acontecendo na nossa vida, nem lá no céu. Na semana passada, a gente falou bastante sobre Ceridwen, sobre esse arquétipo e sobre toda essa vibração. Ceridwen, que é uma deusa celta, guardiã do caldeirão, guardiã do fogo, guardiã de todo esse processo de transformação que acontece dentro lá do nosso caldeirão. Hoje eu quero voltar nessa história, porque tem um detalhe que muda todo o seu significado, mas que a gente precisava de uma certa maturação ou de uma semana para interiorizar esse primeiro passo e depois chegar nesse novo significado, que é o caldeirão. O caldeirão de Servidrin não produzia sabedoria imediatamente e nem sozinho. Ele precisava ficar ali no fogo, fervendo durante um ano e um dia. Durante todo esse tempo, alguém tinha que manter esse fogo aceso, alguém tinha que vigiar esse fogo. Alguém precisava ficar mexendo o caldeirão. Como quando a gente vai fazer um doce, vai fazer um brigadeiro e para de mexer para você ver o que que acontece. Alguém tinha que ficar lá mexendo esse caldeirão. E aí, parece que nada mudava, porque um ano mexendo um caldeirão e cuidando do fogo, parece que nada muda, parece que está tudo ali numa monotonia, mas o resultado era inevitável. Talvez seja esse o convite do céu dessa semana. Não abandonar o processo porque ele ficou desconfortável, ou porque ele ficou invisível, ou porque a gente não está mais vendo o resultado imediato, rápido. O céu dessa semana inaugura um dos períodos mais intensos do ano. E, como sempre acontece quando a gente tem muita intensidade lá em cima, antes disso a gente tem um períodozinho de calmaria. Já percebeu? Antes de uma tempestade, a gente sempre tem ali uns 2 dias de calor, de sem vento. É bem aquela imagem de filme, né? Acho que nos Piratas do Caribe que acontece isso, que eles ficam lá uma semana, o navio fica parado, nada acontece. Aí um deles fala, não tem um vento. Aí o outro fala, não. Aí dá um ventinho em algum momento e eles ficam todos felizes comemorando, porque teve um ventinho, quer dizer que eles vão para algum lugar. E depois disso, geralmente vem uma tempestade. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque dia 29, que é segunda-feira, Mercúrio tem um novo processo de movimento retrógrado. E sempre que a gente tem Mercúrio retrógrado, a gente é convidado a desacelerar. Mas dessa vez, o Mercúrio retrógrado acontece no signo de Câncer, o signo da memória, da infância, das lembranças. O signo das coisas que estão lá escondidas no nosso porão energético, lá no nosso inconsciente. O Mercúrio retrógrado nos convida a desacelerar, nos convida a revisar a vida, a revisar algumas coisas. Todos os movimentos retrógrados dos planetas nos convidam a revisar o tema daquele planeta. Mercúrio nos convida a revisitar a nossa memória, a forma de falar, as nossas crenças, as nossas tradições, as questões que são passadas é, de família a família, o que é que a gente herdou de invisível da nossa família. Esse Mercúrio retrógrado tem esse tema porque a gente está em território canceriano.
Câncer tem a ver com conversas antigas que retomam, com questões familiares que reaparecem, com emoções que estavam lá esquecidas e que de repente você se lembra dele, com questões da infância, com sonhos, com lembranças, com traumas lá de quando você era muito pititico e que sumiram da sua mente e de repente, durante esse período, pode ser que eles voltem, pode ser que você acorde um dia e fale, putz, lembrei daquilo que aconteceu quando eu tinha 2 anos de idade. Esse é o território canceriano. É como se alguém tivesse mexendo lentamente lá no fundo do caldeirão. Porque, vamos voltar para o brigadeiro, a gente está aqui com a panela. Enquanto a gente está só mexendo na superfície, o que está acontecendo aqui embaixo? Tá grudando no fundo da panela, não é? Então, o que as nossas vós, o que as nossas mães falavam pra gente quando a gente começou a cozinhar? Mexe lá no fundo, não deixa grudar. Esse Mercúrio retrógrado é como se alguém estivesse mexendo lá no fundo do nosso caldeirão, lá no fundo da nossa panela de brigadeiro para não deixar grudar. E esse movimento de mexer lá no fundo faz o quê? Desgruda o que tinha grudado. Aquilo que estava sedimentado começa a subir, aquilo que estava grudado começa a subir para a gente mexer no brigadeiro, não é? Então, talvez você sinta vontade de resolver tudo imediatamente. Mas Mercúrio retrógrado raramente pede decisões. Ele pede análise, compreensão, olhar amoroso, aceitação, planejamento para entender como é que eu não faço isso de novo. Então não é hora de resolver, é hora da gente entender, acolher, olhar para tudo isso que aconteceu e falar: ah, tá, agora eu entendo o que aconteceu, por que tal pessoa reagiu daquela maneira, por que que eu reagi desta maneira. Mercúrio retrógrado pede compreensão. Então é hora da gente sim resolver questões antigas, se se entender com as pessoas, se livrar de coisas que não nos servem mais. Pode ser um excelente momento para fazer aquela faxina no guarda-roupa, aquela faxina na casa. Se de repente você perdeu alguém da sua família e as coisas ainda estão na casa da pessoa, as roupas, os bens pessoais, pode ser um excelente período para mexer nisso, para doar, para botar essa energia para circular. Porque os períodos retrógrados dos planetas vêm exatamente para nos cutucar, vêm para nos estimular esse movimento, vem para nos estimular a olhar com mais critério para a nossa vida, revisar o que fizemos e o que não fizemos, por que fizemos, por que tomamos uma iniciativa de uma maneira ou outra. Esse é Mercúrio retrógrado. E Mercúrio retrógrado em Câncer vem mexendo lá nas nossas origens, vem mexendo lá na nossa história. Mas tem muito mais acontecendo essa semana além de Mercúrio retrógrado. Poucos dias depois dessa entrada ali de Mercúrio em seu movimento retrógrado, a gente tem a entrada de Júpiter em Leão. E aí a coisa floresce, muda de figura. Nossa atenção volta muito para nossa autoestima, para nossa expressão, para o nosso protagonismo. Quem já está no palco da vida tende a brilhar ainda mais. Quem ainda não está e quer subir no palco, é um excelente momento para isso. É um ótimo momento para colocar projetos em voga, para trazer à luz, trazer projetos para que eles se concretizem, iniciar coisas, um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova oportunidade de convívio com alguém, resoluções. É um bom momento para tomar essa iniciativa. Embora Júpiter fale de legislação e de documentos, como Mercúrio está retrógrado, pode não ser um bom momento para assinar algum documento. Aí eu te peço cautela. Ou então, preciso fazer isso agora, não tem choro nem vela, tenho que assinar esse documento essa semana. Então tá, leva uma lupa do Sherlock Holmes e leia esse contrato até as últimas linhas, todos os detalhezinhos. Caso contrário, não tem urgência para assinar isso,
dá um tempo, aguarda um pouquinho. Geralmente, em 3 semanas, Mercúrio sai do seu movimento retrógrado e aí você volta para todo esse movimento. Mas agora, se possível, não assine nada. Cuidado com documentos. Em Mercúrio retrógrado, a gente fica com a cabeça meio na lua. Então é comum perder coisas, perder documentos. Ou então você vai com um bloquinho de folhas, que são os documentos que você tem que levar no cartório, por exemplo. Chega lá, faltou uma página lá do meio, porque você esqueceu dentro da impressora. Isso é uma coisa muito comum de Mercúrio retrógrado e a gente fala pouco sobre isso. Então, tenha atenção, redobre a atenção no trânsito também. Como a gente estará nessa temporada canceriana do Mercúrio retrógrado, com a cabeça muito lá, pensando nas nossas histórias, revisitando tudo isso, a gente pode ficar um pouco mais avoado. Não sei vocês, eu, quando tô dirigindo, resolvo um monte de pendenga interna. Pego o volante, é uma sessão de terapia. Nesse período, a tendência é que essa terapia fique ainda mais profunda. Qual é o risco? Acidente de trânsito, porque a gente não fica completamente presente no ato de dirigir, a gente está aqui. Então, tenha atenção, redobre a atenção. Qual é a sua estratégia para não ficar viajando na maionese quando está dirigindo, por exemplo? É botar uma música? É deixar essa música no som mais alto? É prestar atenção no cenário? É prestar atenção na cor das casas? É dirigir olhando as árvores? O que é que te deixa no momento presente enquanto você está dirigindo? Isso vai ser bem importante nesse período de Mercúrio retrógrado, nessas 3 próximas semanas. E aí, voltando ao Júpiter em Leão. Júpiter aumenta onde ele toca. É o grande benéfico do zodíaco. Onde ele passa, ele faz a coisa florescer. Ele traz sorte, ele traz otimismo, ele é grande, ele é Zeus, né? Então ele expande tudo isso. Só que ele expande tudo isso em território leonino agora. O território leonino fala muito do eu, fala muito do que eu quero, do meu posicionamento, do meu ponto de vista, do meu crescimento, da minha luz. Também fala muito de generosidade, também fala muito de compartilhamento, também fala muito de alegria. Então, são pontos que estarão em evidência nessas próximas semanas. A atenção que a gente precisa ter quando Júpiter está em Leão, o nosso ego. Porque já que Leão tem essa coisa do eu e Júpiter expande tudo, essa união pode fazer com que os egos fiquem um pouco inflados, fiquem as discussões mais acaloradas, todo mundo tem razão. Então, tenha atenção a isso, toma bastante cuidado, porque pode ser que as coisas meio que saiam do controle nesse sentido. E ao mesmo tempo, praticamente ali, ao mesmo tempo que Júpiter entra em Leão, ele faz uma oposição certinha com Plutão, que está lá do outro lado, em Aquário. E aí, o ego pode querer provar mais, defender mais, controlar mais, ter mais, estar com a situação mais no seu comando. Plutão é pro tudo ou nada. Plutão não é um planeta de cima de muro. O Plutão, ele te puxa, ele ajuda a resolver para o bem ou para o mal. Muitas vezes, a resolução que Plutão dá na hora é doída demais. Ele vem e encerra o que não tá bom. Ele vem e remexe o que precisa ser mexido para que o novo aconteça. Vamos lá. Nossa panela de brigadeiro, com aquela casquinha grudada ali embaixo porque não mexeu até o fundo. Essa oposição com Júpiter, de Júpiter com Plutão pode fazer com que essas casquinhas do fundo subam de uma vez. E pode ser até que nesse processo de cutucar para as casquinhas subirem de uma vez, que vem até uma lasquinha da panela junto, porque ele faz isso, ele mexe bem profundo. Então é uma semana de preparação de grandes coisas, mas percebe o quanto isso internamente vai mexer com a gente? O quanto internamente a gente
tende a ficar reflexivo, mexido. O quanto a gente pode, do nada, entre aspas, lembrar de algo lá de trás e começar a sentir muita raiva. E falar, meu Deus, por que que eu tô sentindo toda essa raiva? De onde isso tá vindo? Por que que eu tô a fim de pegar meu celular, ligar para aquela pessoa e brigar com ela? Será que é de agora? Ou será que você está tentando resolver algo lá de trás e não está sabendo encaminhar essa discussão, essa energia para uma resolução e está levando isso para o lado do quebra? Então tenha bastante cuidado, se observe durante esse processo. Observe os seus sentimentos, observe como é que você está reagindo às situações, porque é aí que mora a chave que vai nos levar para o outro lado do muro ou que vai nos deixar do lado de cá e mal com as pessoas, mal com a gente mesmo, mal com as situações. Então, mais uma vez, eu quero te perguntar, e eu quero que essa pergunta te acompanhe ao longo da semana, com tudo o que está acontecendo na sua vida. E aqui, eu não estou falando só do céu, eu estou falando de concreto, da sua vida, do dia, né? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, no dia seguinte, dia seguinte, dia seguinte. Você está reagindo às situações que vêm te acontecendo, ou você está aproveitando essas situações para amadurecer? A gente já começou essa conversa na semana passada e agora é a continuação dela. Será que a gente está usando as situações para amadurecer? Ou será que a gente está só aqui, ó, reagindo, dando murro em ponta de faca e tentando resolver as coisas na base da pancada? Eu quero que você fique com essa pergunta ao longo da semana para você refletir sobre ela. Como é que eu estou aproveitando ou não as situações que aparecem? Enquanto tudo isso se constela no céu, Mercúrio retrógrado em Câncer, Júpiter em Leão, oposição lá com Plutão, que está lá do outro lado. A gente tem uma parceriazinha acontecendo aqui, meio escondidinha. Marte, o senhor da guerra, e Urano, o planeta que também remexe tudo, o planeta dos plot twists da nossa vida, fazem uma conjunção. E essa conjunção é extremamente intensa, porque eles se juntam e eles juntam forças. E quando eles juntam forças, a gente tem dois caminhos para essa junção de forças de Marte e de Urano. Ou a gente usa toda essa energia e essa vontade de mudar de vida e esse ímpeto pela mudança e pelo novo e realmente vai construir uma vida nova, ou a gente usa tudo isso para implodir a realidade que a gente está vivendo agora. O problema de implodir a nossa realidade do agora é o que eu vou fazer depois? Então, é hora de pegar toda essa energia e entender para onde eu vou com ela, o que eu vou fazer com isso, como é que eu vou canalizar tudo isso que eu estou sentindo, onde eu vou colocar o meu foco. Porque senão o potencial destrutivo, junto com o ego de Júpiter em Leão, em oposição com Plutão, que também gosta de encerrar tudo. Olha como é um barrilzinho de pólvora se formando. Olha como o nosso papel aqui é direcionar essa energia internamente para o nosso crescimento. Porque senão as coisas vão começar a ficar muito pesadas. Tá vendo como tem muito movimento acontecendo, mas eles ainda não estão aqui, ó, no nosso visível, aqui na superfície. Eles ainda estão lá embaixo, na nossa panela de brigadeiro, querendo grudar no fundo. É hora de mexer. É hora de entender para onde as coisas estão nos levando. E talvez essa seja a configuração mais explosiva dessa primeira semana de julho, porque ela tem esse potencial de colocar a gente em movimento, mas também de ser muito impulsiva. E quando as situações são muito impulsivas, a gente aumenta a possibilidade de rupturas, de acidentes, de situações inesperadas e que não nos levam para onde a gente quer ir, da sensação de que tudo precisa ser resolvido agora, de muita ansiedade, essa coisa de meu Deus, eu tenho que resolver agora, porque se não for agora, o mundo vai desabar na minha cabeça. Isso é uma sensação. Isso não é uma realidade. A nossa mente engana a gente.
A nossa mente acredita em tudo que se apresenta para ela. Se energeticamente o ambiente está elétrico, ansioso, a nossa mente acredita que a gente está passando por um perigo. E aí ela nos coloca em alerta. E ela nos colocando em alerta, ela acredita fielmente que tem um leão chegando para pegar a gente, que tem ali um tigre correndo atrás da gente e que a gente tem que fugir. Ela acredita nisso. E acreditando nisso, ela nos coloca num estado de ansiedade e de estresse que faz com que a gente tome atitudes impulsivas. Percebe como é uma sequência? E aí você pode estar se perguntando, mas qual é o antídoto para isso? Como é que eu não entro nessa situação? Tem diversas maneiras. Uma delas é para um pouquinho, fecha os seus olhos, respira, coloca a mão nas suas costelas, respira fundo, sente o movimento que o seu corpo faz quando você toma uma respiração profunda. Isso te traz para o momento de agora. Isso ajuda a sua cabeça, o seu cérebro a falar assim: ah, tá, era uma visão só que eu estava tendo. Aquilo não é real. Deixa eu voltar para o agora. O convite do céu dessa semana, embora a gente tenha todo esse conjunto acontecendo, não é acelerar. O convite do céu é respira. Como eu sempre falo, no meu perfil, eu tenho um perfil como instrutora de yoga. E esse perfil se chama Respira com Fernanda. Eu falo isso muito desde muito nova. Respira. Não é hora de tomar decisão, não é hora de ser impulsivo, não é hora de atropelar o mundo. É hora de fortalecer o nosso centro. Coloca a mão no peito. Qual é o meu centro? O que é que está me trazendo aqui, agora? O que está sustentando a minha vida neste momento? É hora de se focar nisso. Porque junto com tudo isso, a gente vai ter uma lua cheia no céu. E uma lua cheia coloca tudo em evidência, ela não deixa nada escondido, ela é um holofote lá, clareando o caminho, clareando a nossa vida, mostrando tudo que a gente precisa ver de bom e de desafiador. Então, essa lua cheia vem mostrando as rachaduras nas nossas estruturas, falando pra gente, ó, aquilo ali é sua responsabilidade, viu? Aquilo ali é você que tem que fazer. Aquela outra ação ali não é sua responsabilidade, não. Delega, deixa para outra pessoa. Essa lua cheia vai chegar clareando tudo, trazendo a luz, trazendo evidência para tudo que a gente quer ver e muitas vezes não enxerga, ou ao contrário, trazendo evidências para tudo que a gente não quer ver e que de repente fica iluminado à nossa frente. E aí a gente não tem outra opção a não ser encarar. Porque afinal de contas, não existe desver, não é? Sempre que a gente vê uma coisa, a gente tem que encarar que a gente viu a coisa, não tem como desver aquilo que foi visto. Essa lua cheia vem com essa provocação nesse contexto. Se a gente está falando de Júpiter em Leão, que deixa os egos inflados, essa lua cheia vai chegar e vai mostrar para a gente exatamente em que ponto o nosso ego está inflado. Pode ser que o seu ego não esteja inflado com a sua família, mas com seus amigos e no seu trabalho esteja. Pode ser que aquele projeto super promissor que você tá, ó, há um tempão para realizar e nunca sai, nunca sai, nunca sai, pode ser que ele saia agora. E aí você fica igual um pavão, todo cheio de si porque o projeto andou. Essa lua cheia vai mostrar até que ponto você pode sim e merece ficar feliz, falar do projeto, contar para todo mundo, aproveitar os louros, mas até que ponto daqui para frente é ego? Até que ponto você está exagerando na dose, exagerando na comunicação? Esse Mercúrio retrógrado e essa lua cheia juntos e esse Júpiter em Leão, olha esse conjunto. É um conjunto que vem para falar assim para gente. Vamos observar e entender qual é o nosso real tamanho. Tanto o nosso tamanho, sim, para ocupar um espaço,
Sim, para testar a nossa presença, para compartilhar os nossos saberes, quanto o nosso tamanho, para a gente não ocupar espaço demais, para a gente não falar demais, para a gente não ser demais na vida das pessoas. Essa lua cheia não vem para provocar medo em ninguém, mas ela vem para mostrar a verdade para cada um de nós. Talvez essa seja uma semana para fazer menos perguntas sobre o futuro e olhar mais para o processo. Fazer mais perguntas para o processo que a gente está vivendo, para o meio do caminho. O que está voltando para você e que precisa ser melhor compreendido? Que emoções aí em você insistem em sempre reaparecer? Que conversa que você tem sempre com você mesmo ou com outra pessoa e que sempre fica inacabada, sempre fica ali pela metade? Que parte da sua história ainda precisa de acolhimento? Nem tudo que retorna na nossa vida é retrocesso. Às vezes é apenas a nossa vida pedindo uma segunda chance para a gente aprender algo que talvez não tenha sido aprendido ou compreendido lá atrás. Se você sentir que o mundo lá fora está acelerado demais, essa semana, faça o oposto. Faz um chá, acende uma vela, escreve uma carta para você mesma, escreve num diário, respira antes de qualquer coisa, respira antes de resolver, de responder, melhor dizendo, para qualquer pessoa. Coloca a mão nas suas costelas, sente a sua respiração acontecendo. Quando a gente faz isso e sente o nosso corpo respirando, a gente vem para o momento presente. A gente entende o nosso real tamanho. Dê alguns minutos antes de tomar qualquer decisão. Continue alimentando seu fogo. Continue mexendo seu caldeirão. Eu imagino Seridwin observando cada um de nós lá naquele enorme caldeirão dela. Ela sabe que interromper o cozimento antes da hora significa desperdiçar trabalho. A transformação não acontece apenas quando os ingredientes são colocados no caldeirão. Ela acontece porque os ingredientes permanecem lá dentro. E talvez o inverno seja justamente isso. Não um tempo de grandes movimentos externos, de grandes é, saídas e grandes, né, passeios e grandes coisas para fora, mas sim um tempo interno em que a gente aprende a confiar no trabalho invisível da nossa própria alma. Nem sempre a gente consegue perceber o que está mudando, mas isso não significa que nada esteja mudando, não. Muitas vezes, as maiores revoluções acontecem onde ninguém está vendo, dentro do caldeirão. Então, para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, como sempre, quero deixar uma pergunta para você. Em que área da sua vida você precisa parar de exigir resultados imediatos e simplesmente precisa confiar e continuar alimentando o fogo? Profundo, né? Me conta que eu quero saber. Espero a sua resposta nos comentários ou então no Instagram, @podastro. Uma excelente semana para você, que você consiga mexer o seu caldeirão, desgrudar as casquinhas que estão lá no fundo e aproveitar de forma consciente esse momento de olhar para trás. Uma excelente semana para você. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.